o Partido dos Trabalhadores foi fundado por militantes de oposição à ditadura militar, sindicalistas, intelectuais, artistas e católicos ligados à teologia da libertação no dia 10 de fevereiro de 1980 em São Paulo. Desde a fundação, este partido assumiu a defesa do socialismo democrático. Diretas Já foi um movimento civil de reivindicação por eleições presidenciais diretas no Brasil, ocorrido em 1983 até 1984. A ideia de criar um movimento a favor de eleições diretas foi lançada em 1983 pelo então senador Teotônio Vilela. O resultado foi a eleição indireta de Tancredo Neves. Tancredo Neves, após um acordo firmado entre o PMDB e a dissidência Frente Liberal do PDS, ficou estabelecido que Tancredo Neves seria o candidato a presidente e José Sarney seria o candidato a vice-presidente. Tancredo foi eleito presidente pelo colégio eleitoral, mas ele morreu. Então, José Sarney assumiu a presidência em 15 de março de 1985, pondo fim à ditadura militar. O 5 de outubro de 1988 foi promulgada a Constituição Brasileira, em vigor até os dias de hoje, e as eleições de 1989 foram as primeiras diretas para presidente da República após o término do regime militar. Brasil, no período de 1980 a 1990, passou por uma forte crise econômica. Foi chamada a década perdida. Inflação. A palavra assusta os brasileiros, principalmente quem enfrentou os tempos de inflação alta nos anos 80, início da década de 90. A economia brasileira atravessou uma das mais graves crises de sua história, resultando na estagnação do produto interno bruto e em taxas de inflação sem precedentes. A década perdida seja entendida como um período de transição drástico, mas necessário para o restabelecimento da democracia e futura consolidação da economia. A procura pelos cursos na área de comunicação, jornalismo e publicidade começou a crescer nos anos 1980 e passou a disputar com medicina e direito, a preferência dos estudantes. A engenharia não vivia uma boa fase. Nessa época, como mostram levantamentos publicados no jornal, cerca de 20% dos engenheiros acabavam desempregados. Em 1980, a influência de mulheres se tornou maior dentro daquele mundo que, até alguns poucos anos, pertencia só aos homens. Elas também estudavam, mas não eram muitas. Com as eleições de 1986 e a promulgação da Constituição Federal, a saúde passa a ocupar espaço importante nos temas sociais. Entretanto, várias das proposições reformistas, rompendo com o modelo curativo, são incorporadas em lei e acabam por constituir o Sistema Único de Saúde. O SUS recebeu o desafio de atender universalmente a todas as necessidades de saúde da população com um número limitado de recursos. Esse período da história da saúde brasileira se caracteriza por várias mudanças tanto de ordem social quanto econômica. Como algumas transformações no campo de saúde no Brasil, o país passa por momentos de uma grande crise econômica paralela a profundas mudanças no modelo político vigente na época. A cultura brasileira tornou-se mais valorizada com a ressurreição do cinema e a boa recepção de músicos brasileiros no exterior. A pintura passa a ser concebida a partir de novos pressupostos, uso abusivo das cores, grandes formatos, uso de objetos do cotidiano adotados como suporte pictórico da obra. Também o videoarte surgiu nessa época para libertar o vídeo do caráter de registro que a televisão e o cinema de alguma forma lhe opuseram. Além disso, como fim do regime militar e a promulgação da Constituição, a década dos 80 foi marcada pelo triste fim da TV Tupi, deixando muitos trabalhadores desempregados.
Um dos movimentos mais destacados foi Direitas Já, que teve como objetivo a retoma das eleições diretas ao cargo do presidente da República no Brasil. Na Fórmula 1, o Brasil venceu 4 vezes o Mundial, 3 com Nelson Piquet em 1981, 1983 e 1987 e uma com Ayrton Senna em 1988. Brasil derrota a URSS em partida histórica de voleibol no Maracanã em 1983. Hortência Marcari é eleita pela imprensa americana a rainha do basquete. E Emerson Fittipaldi vence as 500 milhas de Indianápolis em 1989. Neste mesmo ano é campeão da kart.